Vamos lá, a tela do PowerPoint está aí para vocês já, né? Ok. Querem ver alguma específica ou querem que a gente vá resolvendo na ordem? Acho que pode ser na ordem. Na ordem mesmo, Lucas, por favor. Vou só fazer uma repartição aqui, acho que vai ficar melhor para a gente trabalhar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lucas. Boa noite. Boa Ô, noite. Lucas, deixa eu perguntar. Eu acabei me esquecendo de enviar as fotos do exercício para você. Eu posso anexar lá ainda? Pode anexar. Mandar lá agora, então. Beleza, Ainda é obrigado. tempo. Antes tarde do que nunca. Não, eu acabei esquecendo aqui. Obrigado. Tranquilo. Pessoal, quem não enviou, envia lá, tá? A forma que eu avalio antes de eu fazer a correção é diferente da forma que eu avalio depois de fazer a correção, né? Então, quem fez, mesmo que já tenha passado o prazo que eu dei para vocês, acho que eu pus até 18 horas, não sei, envia lá que ainda dá tempo, tá? Então, vamos lá, a primeira questão aí, pedir para listar, né? As nossas 5 linguagens que a gente trabalhou, que a gente conheceu, né, dentro de CLP, a partir da norma, norma IEC 61131, né? Basicamente é essa a nossa questão aí, ó. Está 5 linguagens padronizadas de CLP pelo padrão internacional para os controladores programáveis. Eu dei uma breve descrição de cada uma, né? Fala só como cada uma funciona. Quais são essas 5 linguagens? Diagrama ladder, diagrama de blocos de função, mapa de função sequencial, listas de instruções, texto estruturado. São as nossas 5, né? As nossas 5 principais linguagens de programação, né? 2 linguagens gráficas, 3 linguagens gráficas e 2 linguagens de texto, né? Então, a gente vai ter aí diagrama ladder, né? Linguagem ladder. A nossa linguagem de diagrama de blocos, ou diagrama de blocos funcionais, né? Vamos ter também o nosso SFC, né? Que é o diagrama de função sequencial. Temos o texto estruturado. E, por fim, a nossa lista de instruções. Quem que se dispõe a falar um pouquinho de cada um deles? Começando aí do nosso ladder. Quem que se dispõe a fazer algumas observações sobre o ladder?
Olá, Dé. Representação gráfica de um processo com degraus lógicos similar aos esquemas com lógica de relé que são substituídos pelos CLPs. Então, o diagrama ladder é um tipo de linguagem gráfica, né? E a principal ideia dele aí é a similaridade com diagrama elétrico, né? Diagrama de lógica de relés, tá? É o tipo de linguagem mais utilizado para programação de CLPs. Quem que se habilita a falar um pouquinho de diagrama de blocos? Representação gráfica do fluxo de processo que utiliza interconexão de blocos simples e complexos. Então, a gente vai trabalhar dentro do diagrama de blocos com blocos pré-definidos, né? Então, por exemplo, se a gente quiser fazer uma soma, eu vou ter um bloco de soma em que esse bloco vai receber dois números e vai ter uma única saída. Então, eu vou ter A e B e uma saída C, de forma que o que aquele bloco faz ali é que C receba o valor de A mais B, tá? Então, isso daqui é um exemplo de bloco funcional. É um único exemplo, tá, pessoal? A gente vai ter o bloco funcional com várias outras funções. Por exemplo, uma função AND, uma função OR, uma função NAND. Tá? Então, a gente vai ter o bloco funcional com essas funções, vamos dizer, encapsuladas, né? Estão no interior deles ali. E a gente vai saber o que cada bloco faz e simplesmente trabalhar com o que entra nesse bloco e o que sai nesse bloco. O diagrama SFC. Representação gráfica de passos, ações e transmissões interconectadas. Além do Marcelo aí, ninguém mais fez a lista, não? Só o Marcelo que está me respondendo. Eu só tô acabando de te enviar aí, só um minutinho aí. Ok. O diagrama SFC é uma atualização do que a gente chama lá de Graph7. Né? Graph7 a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe depois que a gente trabalhar no... Depois que a gente conhecer o suficiente de ladder aí, eu vou dar uma passada em Graph7, que eu acho o Graph7 interessante, porque a gente tem muita coisa representada em Graph7 também, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes quanto ao diagrama de blocos, porque o diagrama de blocos é... Quando você consegue interpretar o Graph7, você interpreta o diagrama de blocos, você consegue interpretar a partir do lado, você consegue interpretar o diagrama de blocos, é mais fácil, tá? E como vocês têm disciplinas de programação, né, baseadas em linguagens de texto, eu não vou falar também do texto estruturado e da lista de instruções, que basicamente é o que a gente vê quando está fazendo uma programação em C, em C++, C Sharp, Java e por aí vai, tá? Então, como eu já adiantei, texto estruturado e lista de instruções são linguagens de texto, né? Linguagens textuais, tá? Então, são linguagens escritas. Nossa questão 2 lá pediu para a gente representar os símbolos dos contatos normal aberto, normal fechado de uma bobina. É o meu símbolo de normal aberto, meu símbolo de normal fechado e meu símbolo de bobina. Tranquilo? Na número 3, a gente tinha lá, deixa eu achar ela aqui, explica a diferença entre funcionamento entre um contato normal aberto e um contato normal fechado.
Essa é a nossa número 3. E aí, qual que é a diferença entre o contato normal aberto e normal fechado? A gente identifica aí normal aberto por NA e normal fechado por NF. Como cada um deles funciona? Ô, Lucas, o contato normal aberto, ele permanece nessa condição até que seja alterado o bit de entrada no cartão do PLC, dependendo da lógica que foi utilizada ele, né? Já o contato fechado é o inverso, né? Ele permanece fechado até que a entrada seja alterada. Ele permanece fechado até que a entrada seja alterada. Beleza. Todo mundo concorda? Ok. Ok. Basicamente, o Rogério resumiu para a gente aí, né? Contato normal aberto, não há passagem de corrente elétrica na posição de repouso. No contato normal, há passagem de corrente elétrica na posição de repouso, né? Então, basicamente, a gente faz duas análises, né? Primeira análise, na condição de repouso. E na condição de repouso, eu tenho que o contato NA não passa corrente. Eu tenho que o contato NF, ele passa corrente, né? Permite a passagem de corrente. A segunda condição que a gente analisa é após a comutação. Então, a gente teve a mudança de estado, né? A gente jogou nível alto naquele contato. Após a mudança de estado, ou seja, após a comutação, eu vou ter que o contato normal aberto permite a passagem de corrente, enquanto que o nosso contato normal fechado não permite a passagem de corrente. Basicamente, eles têm um funcionamento complementar, né? Um complementa o funcionamento do outro, ou seja, um é o oposto do outro. Se a gente tem dois contatos, um sendo aberto e um sendo fechado, e esses dois contatos se referem, por exemplo, à mesma entrada, né? Por exemplo, a entrada do arquivo 0, slot 1, ou seja, eu estou pegando a mesma referência de entrada, o que está conectado aqui é o mesmo dispositivo que está conectado aqui, eu consigo afirmar diretamente que se aqui não está passando corrente, aqui está passando corrente. Ou de forma complementar, se aqui está passando corrente, aqui não está passando corrente, né? Porque são os mesmos contatos que funcionam de forma complementar, oposta, tá bom? Número 4. Idealista, que idealista, achei. A altura que ficou ali, mais ou menos aqui mesmo. Número 4, me fala aí que um botão
um botão de comando normalmente fechado, ou seja, um botão NF, está conectado a uma entrada de sinal discreto de um CLP. Isso significa que ele deve ser representado por um contato normalmente fechado no programa em lógica ladder. Explique se essa informação procede e por quê. E aí, procede? Basicamente, eu estou falando de uma informação de hardware, né? Eu falo de hardware, mas é por causa do dispositivo de campo, instrumento de campo. Eu estou afirmando lá que meu instrumento de campo, né, no caso ali uma botoeira, ele é do tipo NF. Ele é do tipo NF. Eu estou falando que por esse dispositivo ser do tipo NF, ele tem que ser representado no ladder como um contato normal fechado. Que eu não posso representar ele como um contato normal aberto. Essa informação procede, pessoal? Ô, Lucas, acho até que você, no exercício anterior, acabou explicando ela para a gente aí, né? Independente da entrada, como é uma lógica, né, de uma lógica interna, você pode definir ele tanto como um contato aberto como um contato fechado. Até mesmo que a gente pode estar utilizando, que é, por meio de segurança, utiliza muito a lógica invertida, principalmente em botão de emergência. Quando você tem ele vinculado num circuito de PLC, você tem um contato normal fechado, enquanto na lógica você tem um contato normal aberto. Perfeito. Né? Então, essa informação aí não procede. Eu posso pegar um botão que tem o método de construção dele normal fechado, né? Se eu falar na parte física, na parte de mundo real, mas eu posso pegar e representar isso daqui dentro do software, né? Dentro da minha programação lá, dentro da minha análise lógica, eu posso representar ele tanto como normal aberto, quanto como normal fechado. Não tem problema nenhum. Tudo vai depender da lógica que eu estou montando, tá? Então a gente precisa fazer essa análise lógica de cada situação, ok? Essa aí foi a questão 4. Questão 5. Sobre um degrau de lógica ladder, responda as perguntas a seguir. Letra A. Descreva composição básica de um degrau de lógica ladder. O que é um degrau de lógica ladder? Ô, Lucas, eu coloquei que é composta por duas barras verticais paralelas que são interligadas pelas linhas de controle, formando os degraus da escada. Então, beleza. Ó, quando eu falo de lógica ladder, deixa eu até diminuir um pouquinho, senão eu vou ocupar muito espaço, né? Basicamente, a gente consegue representar por isso daqui, ó. Quando eu falo de lógica ladder, a ladder, a gente faz uma associação escada. Então, a gente vai ter aquela, como se fosse uma escada, e que a gente, cada linha dessa daqui é o que a gente chama de degrau da lógica, tá? Então, quando a gente está falando de degraus, a gente está falando de uma linha de código, né? De uma leitura horizontal de código, tá? Essa leitura horizontal de código, né, que é essa lógica ladder aqui, ela é basicamente composta por
dispositivos de entrada e dispositivos de saída, de forma que eu vou ter como dispositivos de saída representados por bobinas, enquanto eu vou ter dispositivos de entrada representados por contatos. Então, basicamente, uma escada da lógica ladder, ela é composta por contatos, que representam sinais de dispositivos de entrada, e por bobinas, que representam sinais de dispositivos de saída. Tá bom? Letra B. Quando um degrau é considerado ter continuidade lógica? Talvez vocês tenham dificuldade, tenham tido dificuldade na interpretação desse termo, que é um termo que eu não tinha usado com vocês, eu acho, né? Mas o que seria essa continuidade lógica? Quem se arrisca aí? Ô, Lucas, eu coloquei, o que eu entendi foi isso. Quando eu interligo o dispositivo de saída a um degrau com o dispositivo de entrada do próximo degrau, em seguida interligo com o próximo dispositivo. É quando você dá sequência no dispositivo de saída. Você faz a continuidade do contato dele. Isso, basicamente é quando você consegue. Basicamente é quando você consegue fazer a corrente chegar no dispositivo de saída, né? É isso que você está querendo dizer, não é, Marcelo? Sim. Então, quando eu falo assim que a lâmpada vai acender porque o contato fechou, porque o contato abriu, né? Porque a gente comutou o contato, na realidade eu estou falando que teve continuidade lógica. Então, continuidade lógica nada mais é do que a gente pode falar aqui que é chegada da corrente elétrica na bobina que representa o dispositivo de saída. Permitindo seu acionamento. Beleza? Então, por exemplo, estou com uma lógica ladder aqui, com um botão B1, né? E com uma lâmpada. Basicamente, meu botão B1 é do tipo normal aberto, né? Então, quando eu pressiono B1, tá? Quando eu pressiono B1, isso daqui vai fechar. Ou seja, quando B1 igual a 1, eu vou ter continuidade lógica. Porque eu vou acender a bobina referente ao meu acionador, que no meu caso aqui eu exemplifiquei com uma lâmpada. Tá? Continuidade lógica é você garantir que a sua saída está sendo alimentada, está sendo acionada, ou seja, aquele degrau está permitindo a continuidade de passagem de corrente
e, consequentemente, mudança de estado da bobina. Vou criar um novo slide aqui. Cinco. 6, né? 6. Programação ladder não permite a utilização de linhas de contatos em linhas verticais, como contato mostrado, como contato B, né, da figura aí. Ou seja, isso daqui não existe em ladder. A gente não vai poder representar um contato deitado dessa forma assim, né, ou ele em uma linha vertical, tá? Em ladder isso não é possível. Ok? Então está pedindo para a gente redesenhar esse circuito para corrigir esse problema, tá? Então, basicamente, o que a gente tem de lógica aqui é A, e aqui embaixo C que multiplica B, ou C que multiplica D, né? Então, como é que fica redesenhando esse contato aí? Como é que fica redesenhando esse circuito aí? Ninguém se arrisca? Ô, Lucas, na minha resolução aí eu coloquei no primeiro degrau A, ligado até a bobina. No segundo degrau eu coloquei C e B. No terceiro degrau eu coloquei os contatos normais abertos também, C, B e D de dado. E no quarto degrau, os contatos também normais abertos, A, B e D. Então vamos lá, Marcelo, repete para mim de novo aqui. Aqui, C e D. CB. No terceiro, CBD. Interligando com o CB. sim. Positivo. E tem uma quarta? Sim. Pode falar. ABD. Aqui também. Positivo. Então vamos lá. Alguém quer comentar essa resposta do Marcelo? Quer dar uma outra sugestão? Como é que faz? Alguém quer fazer alguma observação aí? Então vamos lá, ó. Primeira pergunta que eu faço para vocês aí. Vamos considerar que isso tudo são botões e que Y é uma lâmpada para simplificar a nossa interpretação. Se eu tenho um botão A e eu aperto ele, acende Y? Sim. Então você concorda comigo que isso daqui está inútil? Essa quarta linha aqui? Porque se eu dependo só de A, essa última linha aqui está inútil, né? Eu não vou precisar dessa combinação A, B, D. Concorda comigo? Mas são as duas combinações que fazem a lâmpada acender, então não teria que apresentar as duas, não? Porque são duas possibilidades, né? São duas possibilidades.
Mas deixa eu tentar ir por outro caminho com vocês. Vamos ver se a gente vai lembrar lá de... você tem A ou ABD. É isso que vocês estão me falando, não é? Sendo que Sim. ou é um mais. Não é isso? Então, não, pode continuar. Ô, Todo Lucas, mundo entende isso daqui? Lucas, Oi. e se eu colocar o D em paralelo com o B na segunda linha e apagar as de baixo? Calma aí, vamos por partes. Deixa eu resolver essa parte aqui primeiro, aí você me dá a sua sugestão, beleza? Vocês concordam comigo que em expressão booleana, isso daqui representa isso daqui? Alguém tem dificuldade em ver isso? Tem, turma? Ou tá tranquilo? Para mim Não. tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então, eu vou apagar esse circuitinho aqui e vou fazer uma análise dessa expressão booleana aqui. Expressão booleana A ou A, B, D. Tá? Eu vou fazer uma análise para A. Se A igual a zero, isso daqui vale quanto? Zero. Porque se A é igual a zero, e eu tô aqui com uma porta AND, né? AND de A com B com D, esse ABD aqui eu não preciso nem saber o valor desse B e desse D. Se A vale zero, eu sei que isso tudo aqui já vale zero. Ok? E se A vale zero, eu estou fazendo ou de zero com zero. Então, o resultado é zero. Então, se A vale zero, Y vale zero. Tá? Agora, eu vou fazer uma análise aqui se A vale 1. Se A vale 1, qual que é o resultado desse ABD aqui? O ABD não dá para saber, não, mas o Y vai valer 1. O ABD não dá para saber, né? Vai valer BD, ou seja, depende do valor de BD. Agora entendi. Mas eu estou fazendo um ou de A com BD. E eu sei que meu A vale 1. Então, eu estou fazendo uma porta ou aqui, que numa das entradas dela, está entrando 1. Na outra, eu não sei o que está entrando, porque é BD. Mas é uma porta ou. Basta que entre 1 em uma das entradas para que saia 1. Então, quando o A vale 1, a gente vai ter Y também igual a 1. Então, basicamente, a gente pode fazer uma simplificação desse A mais ABD. A gente pode simplificar isso daqui simplesmente por A, porque ele depende somente de A, tá? Então, essa última linha aqui, ó, voltando aqui para o circuito, essa última linha aqui, ela não tem eficácia nenhuma no nosso programa, tá bom? Aí vamos lá, quem que tinha me chamado depois aí? Era o Frank? Foi, professor. O que você estava sugerindo, Frank? Assim, talvez para a gente tentar analisar, pegar o D e pôr ele em paralelo com o B na linha de cima e apagar a linha de baixo. Será que dá? Você está me sugerindo de pegar esse D. Isso. E pôr em Beleza. paralelo com o B. Entendi o que você está me dizendo aqui. Então, só para simplificar um pouco mais,
eu vou escrever a expressão booleana disso tudo aí. Tá? A expressão booleana disso daí vai ser A ou CB ou CBD. A sugestão do Frank é a gente pegar o A continua aqui, o C continua aqui, o A vai acionar a bobina, o C ele está aqui com o B conectado aqui, e a sugestão do Frank, se eu entendi bem, Frank, é isso daqui, né? Isso mesmo. Colocar o D em paralelo ali com B. Quando eu coloco o D em paralelo ali com D, eu vou pegar só essa parte aqui, ó. Deixa eu fazer uma marcação de outra cor. Eu vou pegar só essa parte aqui, ó. Vou até ignorar o A para a gente... Essa parte azul está representada por isso daqui. CB ou CBD. Tá? Essa parte azul de cá está representada por C, que multiplica B mais D. Tá bom? Eu vou fazer uma simplificação do primeiro circuito aqui. Ou seja, vou colocar o CB em evidência. Então, ele está multiplicando 1 mais D. Tá? E se eu fizer a distributiva aqui, eu vou chegar em CB mais CD, né? Vocês concordam comigo que não é a mesma coisa? Conseguem ter essa sensibilidade vendo o circuito? Estou falando da expressão aritmética, mas vamos entender através do circuito. Desse circuito aqui, ó, de baixo, basicamente a gente tirou o D. A gente tirou o D e colocou ele em paralelo aqui. Tá? Observem que para ativar Y, você só precisa ativar C e D. É o que a gente percebe aqui, né? Se C e D for 1, então Y é 1. E isso não funciona nesse primeiro circuito, ó. Se eu tiver C e D igual a 1, a corrente vem até aqui. Vou até mudar a ordem aqui. Na ordem não interfere, tá? A corrente vem até aqui. Só que para o Y ser 1, eu preciso que o B também seja 1. Então, isso que você sugeriu aqui, Frank, tira o B dessa função lógica dele aqui. Tá? O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que isso daqui não é equivalente a isso daqui. Tá bom? Ficou claro isso daí? Ficou. Ok. Beleza. Tudo isso que eu estou falando para vocês é só para a gente começar a criar uma maldade de análise de circuito, de simplificação, de entender o que equivale um ao outro. Mas essa resposta aqui também não é a resolução disso daqui, tá? Vamos analisar esse circuito. Eu vou apagar isso do lado de cá.
Só vou transcrever o circuito aqui para a gente ter ele, a visão dele aqui de como que ele era, tá? Que depois da simplificação, o que a gente conseguiu de resultado dele. Então, A, C, B, C, D, B, tá? Eu vou fazer um outro tipo de análise aqui. Sem precisar simplificar nem nada, porque esse circuito aqui, a representação que tentou ser feita, ela já está simplificada, tá bom? Então, meu lado positivo, eu vou ter a corrente vindo aqui, o objetivo é seguir até o Y. Então, este primeiro caminho, ele passa por um contato A. Deste contato A, ele chega até a bobina e liga essa bobina. Tá? O segundo caminho que eu tenho possível, vou fazer de outra cor para ficar, para a gente conseguir diferenciar. O segundo caminho que eu tenho possível é esse caminho aqui, em que vamos supor que ele subisse aqui, né? Não tem jeito de subir, mas se ele subisse, ele teria que passar ali. Então, o segundo caminho que eu tenho possível aqui é passando pelo primeiro contato, que é o contato C, e passando pelo segundo contato, que é o contato B. Depois, ele aciona a bobina, tá bom? Terceiro caminho que nós temos, vou fazer de roxo aqui, é este caminho aqui, ó. Na hora que ele chega naquela diferença, ao invés de subir, ele segue o D e chega na bobina. Então, passa pelo contato C, passa pelo contato D e conecta a bobina, tá? Nesse circuito aqui, vocês percebam que antes eu só tinha um C, agora eu fiquei com 2C. Eu consigo simplificar isso. Eu consigo eliminar um C, né? Eu estou passando por C e depois que eu passo por C, que eu faço uma análise de D com B, tá bom? E aí, quando a gente faz essa eliminação de C, lembrando que eu tinha aqui CB ou CD, eu coloco C em evidência, multiplicando as outras duas, né? Multiplicando o ou das outras duas entradas, eu chego nessa equivalência aqui. Essa equivalência é a equivalência que o Frank estava propondo. Tá? Essa simplificação é a simplificação que o Frank estava propondo. Tá bom? Ela não é equivalente ao circuito que a gente tinha chegado antes. Porque o circuito que a gente tinha chegado antes, ele estava com um B a mais nessa linha aqui. Tá? Mas a representação correta deste circuito é essa desenhada no primeiro quadro aí, na primeira coluna. Tá bom? Como é que fica a expressão booleana desse circuito? A ou CB ou CD. E a gente pode escrever, ao invés de CB ou CD, a gente pode escrever isso daqui como A ou C que multiplica B ou D. Tá? Então a gente consegue
tirar essa expressão booleana desse circuito aí. Ok? Ok. Vamos para o 7. Também pedir para vocês redesenharem um circuito que está com um probleminha aí, né? Que é este circuito aqui, ó. Qual que é o problema desse circuito? Isso daqui não existe em lógica ladder, né? A gente chegar neste ponto aqui e percorrer com a corrente da direita para a esquerda. O nosso sentido de corrente elétrica é sempre este, tá? Então, se você quisesse utilizar a lógica C ali com o E, isso aí está feito de forma equivocada, tá? Isso daí não vai funcionar. O que você tem de lógica aí, por exemplo, né? Se você montar um circuito desse jeito, você vai ter uma lógica A que multiplica B ou CD ou E que multiplica D. Todo mundo consegue Ô, Lucas, perceber isso aqui? Sim. mas e se a intenção de quem fez este circuito é fazer a lógica E e D, e não E e C e D? Ô, Max, a questão aqui é o seguinte, ela vai funcionar dessa forma, né? Se a intenção foi essa, vai funcionar da forma desejada, tá bom? Aham, Mas, tirei aí, né? tirou. Tô voltando. Voltei? Voltou. Se a intenção foi essa, a lógica vai até funcionar. Mas isso daqui não é uma boa prática, tá? Se você fizer uma programação desse jeito e mostrar para outra pessoa, ela vai julgar que você não sabe programar, que você faz o negócio de qualquer jeito, não se organiza. Isso daqui não é uma boa prática de programação no sentido de organização de código, tá bom? Muitos softwares de simulação de programação de CLP não vão nem permitir que você faça isso, tá bom? Então, o Ok, nosso objetivo aqui... Oi? tá ok. Beleza. O nosso objetivo aqui, então, é representar... Como eu saí, as minhas marcações ficaram, eu vou ter que inventar um quadrado branco aqui em cima para esconder essa parte aqui. Beleza. Então, o nosso objetivo aqui é... Este é um caminho. Este é outro caminho. E este é outro caminho, né? A não ser que a gente quisesse usar o C para o E, né?
Percebe que fica até difícil a interpretação aqui do que era, do que queria, do que era para ser feito, mas vamos seguir o que dá para fazer, né? Então, o primeiro caminho é este daqui. A gente vai ter contato A, um end com contato B ligado na minha bobina. Nessa parte a gente não tinha nenhum problema. O segundo caminho que a gente tem é o meu contato A. Vou fazer de colorido, né? Que acho que aí dá para a gente perceber o que que cada degrau está representando ali. Então eu vou ter de novo meu contato A, só que agora passando pelo meu contato C e, por fim, passando pelo meu contato D. A, C, D. Conectado para acionar minha mesma bobina Y. Por fim, o outro caminho que a gente tem possível é este daqui, né? Então ele vai passar pelo meu contato E, vai passar pelo meu contato D. Esse contato D, como eu tenho um D aqui em cima, eu posso fazer isso daqui, ó. Mesma ideia esse contato A aqui, ó. Como eu tenho o contato A ali em cima, eu posso eliminar esse contato A daqui, ó, e puxar ele dali de cima. Tá? Voltei para o mesmo lugar. Pô, então não pode, né? Você viu que na tentativa de simplificar, eu voltei a criar outro problema. Como que eu resolvo? Você tem uma opção aqui, ó. Você vai ter que desenhar aquele contato D. Não tem outra opção, tá? Vai ter que desenhar aquele contato D. Então, às vezes, na ânsia de simplificar demais o circuito, a gente acaba fazendo um desenho que não é uma boa prática, tá bom? Eu eliminar esse contato D aqui não é uma boa prática, tá? Porque a gente vai chegar exatamente nesse desenho aqui. Ah, Lucas, e se o objetivo fosse... Deixa eu até mudar de cor de novo aqui. Se o objetivo fosse, por exemplo, fazer este caminho aqui, ó. Eu vou até fazer a parte aqui, esse degrau, né? Para não confundir que seja o mesmo diagrama ladder, né? Então, aquele degrau do caminho amarelo ali, ele vai ser representado simplesmente por contato E, que subiu, passou pelo contato C, e, por fim, pelo contato B. Para finalmente chegar na nossa bobina, tá? Então, o que a gente queria expor com esse problema, com esse exercício aí, é que essa situação de contatos quebrados, né, degraus quebrados, que possibilitam uma interpretação da corrente vindo da direita para a esquerda, tem que ser evitada, ok? Percebam que a lógica deste daqui é a mesma, né, e a gente sempre está fazendo a leitura de corrente da esquerda para a direita, tá? Claro que a gente precisou repetir um contato, mas é mais elegante a gente fazer assim, tá bom? Sigamos? Bora. Ô, Lucas,
Pode falar. Eu sou obrigado a fazer simplificação? Não, tá? Não é É obrigado a fazer errado? simplificação. Ah, A questão é que programas mais simplificados são mais fáceis de quem está programando entender e identificar possíveis erros. E outra, quando a gente fala de tempo de varredura, deixa eu mudar de cor para escrever aqui. Quando eu falo de tempo de varredura, vocês entendem quando eu falo de tempo de varredura? O que vocês entendem por tempo de varredura? para mim, o tempo de varredura é o período que o sensor está fazendo a medição, ele envia o sinal para o processador atua em cima dele e manda o sinal para o atuador, para ele atuar em cima daquela leitura que foi feita. Basicamente isso mesmo, Marcelo. Então a gente tem aquele processo lá de leitura de entradas, execução do código, vou ter lá atualização das saídas, outros processos ou processos de comunicação, né, de verificação, vou chamar aqui de outros processos. E quando ele faz outro processo, ele começa isso de novo. Então, esse ciclo aqui é o ciclo que a gente chama de scan, né? O tempo de varredura é o tempo para executar o ciclo de scan uma vez. O que depende essa velocidade, esse tempo de varredura? Depende da quantidade de entradas, depende da quantidade de saídas que vão ser atualizadas. Mas depende muito mais da execução do código. Tá? E dentro da execução do código, a gente tem fatores preponderantes do tipo processador, mas a gente tem fatores também do tipo tamanho do código. Tá? Então, quando a gente começa a falar de tamanho do código, e quando a gente evita todas as simplificações, ou faz um código pouco otimizado, a gente obriga o processador a fazer mais contas. A gente obriga o processador a trabalhar mais. Consequentemente, ele vai ter um tempo de varredura maior, tá? Se ele tem um tempo de varredura maior, dependendo do processo que ele está controlando, né, se é um processo em tempo real, ou um sensor que pega um detalhe mínimo de uma borda de subida de um sinal, pode ser que este tempo de varredura prolongado atrapalhe a sensibilidade de leitura desse sensor, entendeu? Ou atrase a leitura desse sensor, tá? Então a gente tem uma preferência de códigos simplificados, né? Não é aquela situação, eu consigo eliminar um A aqui, se eu não eliminar, meu código vai falhar. Não. A gente está trabalhando, por enquanto, com códigos de 3 degraus, 4 degraus, 5 degraus. Mas quando a gente fala de um código de CLP de processo completo, a gente tem código de 400, 500 degraus.
Então, até ele fazer essa varredura toda, se eu tiver aí, para cada degrau eu tiver uma entrada a mais, eu aumento o tempo de execução aí aproximadamente em 15%, né? Que é totalmente evitável, tá? Então, assim, não é obrigado. Não é que sempre tem que simplificar, não. Mas o código simplificado, ele é mais eficiente. Tá bom, Marcelo? Ok, Lucas. Obrigado. Por nada. Quantas horas, por favor? 7h25. Ok. 7h25, seu Flamengo já deve estar perdendo feio, né, Marcelo? Nada? Vamos lá pro 8. Utilizei a questão 8 aí para falar de uma situação de número de contatos em série, tá? Questão 8 aí, então eu usei ela para falar da questão de número de contatos em série. Todo CLP tem uma limitação quanto à quantidade de contatos em série que ele consegue representar, tá? Eu só trouxe para vocês aqui uma forma de, se a gente trabalhar com um CLP que tem uma limitação maior, ou se a gente precisar representar uma quantidade maior de contatos, como que a gente consegue resolver isso, né? Então, eu trouxe um exemplo aí em que a gente vai trabalhar com CLP de forma que esse CLP só permite ter 4 contatos em série. E a gente vai precisar de um programa em que a gente vai ter a necessidade de trabalhar com 5, né? A gente está vendo aqui, ó, 5 contatos, né? A gente tem um contato A em série com B, com C, com D, com E. Então, a gente tem aqui, ó, 5 contatos. Se eu estou trabalhando num CLP que tem essa limitação, provável que ele nem funcione, ou se funcionar, ele vai ignorar o último contato aqui. E a gente vai ter uma lógica errada, tá? Então, como que a gente consegue fazer essa correção? Qual que é a sugestão de vocês? Eu, eu não entendi bem esse exercício, não, mas aí ó, a única coisa que eu fiz aí, eu substituí, eu passei o contato E para o degrau de baixo, deixei ele em paralelo com os outros 4 contatos. Tá, eu vou fazer sua sugestão só para a gente analisar ela aqui, tá bom, Marcelo? Ok, Então, redesenhando a sugestão do Marcelo aqui, eu vou ter os meus 4 contatos, A, B, C e D, que é o que é permitido. Isso daí vai ligar minha bobina Y, tá? Então, contato A, contato B, contato C, contato D. E pelo que eu entendi, Marcelo, isso daqui que foi feito, né? positivo. Eu tenho certeza que você concorda comigo que não são lógicas equivalentes, não é isso? Não, Por exemplo, se eu considerar que A, B, C, D e E são botões, no primeiro, se eu apertar só o botão E, nada acontece. Nessa outra lógica, se eu apertar somente o botão E, a gente vai ter continuidade lógica, né? E a gente vai ativar a bobina Y, tá? Então, realmente, não funciona. Alguém tem alguma outra sugestão?
Nada? Quando isso acontece, pessoal, Ô, a gente Luiz, tem... Oi? para resolver essa questão, a gente poderia estar aumentando, colocando mais um contato ou só esses os que existem aí? Como assim mais um contato? Por exemplo, colocar um F. Pode. E o que você vai fazer com ele? Eu fazeria igual o Marcelo fez aí em cima, aí, que chamasse A, B, C, D, e no lugar do Y, eu colocaria o F. E jogaria esse F para baixo junto com o e uma bobina Y embaixo. E tirava essa linha paralela que sobe aí. E aí, concordam com o Frank? Deixa eu redesenhar, que ficou muito torto. Pronto. Concordam com o Frank? Na realidade, o que o Frank fez aqui, ele criou uma memória auxiliar. Quando ele criou esse F aí, ele me criou uma memória auxiliar, tá? Então a gente não chama exatamente de contato, a gente chama de memória auxiliar, normalmente nos softwares representados por M, tá? M1, M2, então a gente está falando de armazenamento de memória. Porque essa memória auxiliar, eu posso jogar em uma informação nela quando eu crio como bobina. Então, na realidade, esse M1 igual a 1 quando A, B, C, D igual a 1. Eu vou pegar a informação que está salva nessa memória e eu vou usar como contato também. Então, a informação que eu salvei nela como bobina, eu reutilizo aqui como contato. O que está em M1? O resultado disso daqui. Né? Então, basicamente, é como se eu estivesse transportando isso para cá. Ó. Tá? O que ficou faltando? Eu inseri o meu contato E. Estava em série, então eu coloco em série com minha memória auxiliar. Tá? Aí sim, este degrau vai ligar a minha bobina Y. Tá bom? Perfeito, Frank. Deu para entender, turma? Beleza, professor? Em diversas situações, a gente vai utilizar memórias auxiliares e até mesmo bobinas de saída relacionadas a dispositivos de saída. A gente vai precisar utilizar os estados deles para fazer uma lógica, tá? Então, a gente pode chamar o estado também, o estado da saída, a gente pode chamar como entrada. Por exemplo, se o motor estiver ligado ou não. Né? Se o motor estiver ligado, eu acendo uma lâmpada. Tá? Beleza? Sigamos. Número 9, né? 9. Os mais legais vão ficar para amanhã. Que é quando a gente vai começar a fazer a lógica mesmo, né? Então, a gente está trabalhando aí, ó,
com este circuito. Este circuito está representado em uma simbologia de diagramas elétricos. Então, vocês percebam que vocês têm botoeiras, vocês têm chave de pressão, tá? Vocês têm botoeiras normal aberta, normal fechada. Ok? Botão de pressão, vocês têm sinaleiros. Enfim. Válvula solenoide aí. Vocês têm entradas e saídas. O que o exercício pediu é, considerando essa figura aí, identificar todos os dispositivos de entrada de campo. Né? Essa aí é a nossa letra A, ficou faltando o Azinho lá. Então, quais são os dispositivos de entrada de campo aí? Quais são dispositivos que estão trazendo sinais de entrada de campo? Né? Ou seja, pegando informação de um sensor, pegando informação de uma botoeira. Então, o que é interessante a gente perceber aqui, ó, eu vou fazer por cores, tá? Eu vou fazer essa marcação vermelha e vou circular tudo que é dispositivo de entrada de campo de vermelho. O que é interessante a gente perceber é que a gente não está trabalhando especificamente com um diagrama ladder. A gente está trabalhando com um diagrama elétrico e com a simbologia de diagramas elétricos. Mas a ideia é a mesma. A gente sempre vai ter uma saída no final, na parte mais à direita do diagrama, ligada à linha de alimentação 2, que é a nossa linha negativa. A gente tem uma linha de alimentação 1 positiva, e o objetivo é que a corrente percorra esse sentido. Tá? Então, a gente consegue identificar, né, mesmo sem saber o que é cada um desses símbolos aí, eu consigo identificar que isso daqui está representando o dispositivo de entrada de campo. Aqui também está representando o dispositivo de entrada de campo. Chave de pressão também. Tá? Outro dispositivo de entrada de campo. Dispositivo de entrada de campo. Dispositivo de entrada de campo. Mais um. Mais um. Mais um. Acho que eu não esqueci de nenhum, não. Letra B aqui, ele me pede dispositivos de saída. Então, meus dispositivos de saída estão aqui, ó. CR1, PL1, solenoide A, solenoide B, CR2. Todos esses aqui são dispositivos de saída de campo. Tá? Ô, Lucas, e por que você não marcou CR1? Você não marcou o mesmo CR1, só que fechado aqui, e agora referência CR2, tanto aberto quanto fechado, e por fim referência CR3. Porque apesar deles estarem funcionando ali na lógica para ativar as saídas, esse CR1 aí, CR2, CR3, eles são instruções de relés internos, ou seja, eles dependem dessa saída CR1, eles dependem dessa saída CR2, eles dependem dessa saída CR3, tá? Basicamente, essa saída CR1 está associada a esse sinaleiro. Essa saída CR2 está associada a essa válvula solenoide A aqui, ó. A minha saída CR3 está associada à minha válvula solenoide C. Então, é um relé interno simplesmente para representar os estados destes dispositivos de saída. Tá bom? Então, acho que deu para diferenciar bem.
quando a gente fala de dispositivos de entrada de campo, dispositivos de saída de campo, e em que ponto que a gente está tratando aqui dos nossos dispositivos de relés internos, né, ou instruções que são provenientes de relés internos. Alguma dúvida nesse, pessoal? Ô, Lucas, a minha dificuldade nesse aí foi com relação às nomenclaturas, que não deu para eu identificar as nomenclaturas. Tudo bem, Marcelo. Essas nomenclaturas acabam que elas são... não tem norma, sabe? Essas nomenclaturas a gente pode botar o nome que quiser, tá? Mas, assim, à medida que vocês forem vendo a apostila, vendo o livro, vocês vão acostumando que o pessoal segue... Não é padrão, mas é uma similaridade, tá? Mas eu poderia chamar isso daqui de XYZ1. Poderia chamar isso daqui de ABCD3. Então, esses nomes dos dispositivos não tem muita influência na nossa análise, não, tá? O que é importante vocês perceberem aqui é que a gente acaba tendo uma dinâmica muito parecida com a dinâmica de diagrama ladder, em que a gente vai ter na parte de cá as nossas saídas e na parte de cá, né, na composição mais à esquerda, a gente vai ter relacionado a entradas. De forma que algumas dessas entradas vão fazer referência às saídas, né? Quando isso acontecer, a gente está falando de relés internos dos dispositivos de saídas, tá bom? Ok, Lucas. A memória auxiliar sugerida pelo Frank, né? Isso, né? Na realidade, o que ele está... Na realidade, a memória auxiliar, a gente salva alguma situação nela, tá? A gente salva alguma informação nela. O que eu estou fazendo aqui, quando eu chamo, por exemplo, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó, CR1. Né? Quando eu chamo aqui, eu estou chamando o estado de CR1, né? Ou seja, se essa lâmpada está acesa ou está apagada. Tá? Então, eu consigo pegar o estado de saída, ou seja, um atuador, se ele está ligado ou desligado, e eu consigo utilizar o estado desse atuador para fazer uma lógica de entrada, entendeu? É basicamente isso que a gente faz quando monta um contato de selo, né? A gente tem aqui um botão B1 para ativar um motor e a gente quer manter esse botão, esse motor ativo depois que a gente soltar B1, a gente vai fazer um contato de selo do tipo normal aberto, né? Em que, a partir do momento que isso daqui virou 1, jogou o motor para nível alto. Se o motor é nível alto, permitiu a passagem de corrente aqui, eu já posso soltar o botão B1, ou seja, o botão B1 voltou para 0, mas a passagem de corrente está sendo garantida nesse caminho aqui. O que eu precisaria fazer? Eu precisaria criar um botão de desliga. Então, eu vou criar um botão de desliga, só que agora esse botão de desliga tem que ser um botão normal fechado, né? Em que no momento em que eu pressionar ele, isso daqui vai abrir. Né? Então, se eu estou com isso tudo sendo alimentado, ou seja, com o meu motor funcionando garantido por esse caminho de corrente, eu vou conseguir desligar ele só no momento em que eu pressionar B2. Então, o que eu estou fazendo aqui é pegando a informação que está salva em M1, ou seja, o estado do motor 1, se ele está ligado ou desligado, para construir uma lógica a partir dele, tá? Percebam que a gente não está usando o M1, né? Só para não confundir, esse M1 nesse caso aqui é motor. Eu não estou salvando nada em motor, tá? Então ele não trabalha como memória auxiliar. Ele trabalha como uma bobina de ativação de um dispositivo de saída, tá bom? Mas o funcionamento é o mesmo,
Tá? É só uma ideia, é só uma questão conceitual, mas o funcionamento é o mesmo. Ah, Lucas, é um motor, mas teoricamente eu estou salvando nele essa lógica aqui, ó. B ou M e B2. Teoricamente, a gente está salvando nele isso daqui. Só que a gente não pode falar que é só uma memória auxiliar, porque na hora que vai lá para o campo, a gente vai ter um motor funcionando de acordo com isso daqui, né? Então, essa bobina aqui, ela está associada diretamente a um dispositivo real, um dispositivo de campo, tá bom? Mas o funcionamento é o mesmo, sim. Tá, Marcelo? Ok, Lucas. Obrigado. Por nada. Realista. Questão 10. Escreva um programa na lógica ladder necessário para implementar cada uma das seguintes funções. Vou até eliminar essa outra coluna aqui, para a gente trabalhar com isso aqui mais espaçado. Escreva o programa na lógica ladder necessário para implementar cada uma das seguintes condições. Considere que A, B e C sejam chaves de alavanca normal abertas. Tá? Então, a gente vai ter umas chaves abertas aí, de funcionamento comum normal. Ok. (47). Vou deixar essas aí para vocês pensarem, quem não entregou a lista ainda, tá? Amanhã a gente resolve na aula. Turma, entreguem as listas, tá bom? As listas é a principal forma de avaliação que a gente tem aí, né? Porque a gente não está em sala fazendo exercício. As nossas provas são reduzidas. Se vocês não fazem a lista, não tem nem como avaliar vocês. Se não tem como avaliar, é zero, tá? Então, deixem de entregar as listas, não. Tá bom? A gente continua amanhã, 18h15? Positivo. Isso que nós corrigimos o... Tá tranquilo, Frank? Tranquilo. Beleza. Mais alguma colocação, alguma ponderação, pessoal? Não, Lucas. Então, tudo bem. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h15. Tá? Até lá. Tchau, tchau. Ok, boa noite. Obrigado. Boa noite.